Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como trabalhar com arquivos usando o PrintWriter e o Scanner. Na aula passada a gente viu como trabalhar com arquivos usando o Decorator Pattern e agora a gente vai ver uma outra maneira que a gente tem de trabalhar com arquivos. Bom, quando a gente desejar fazer uma leitura de dados em arquivo, nós vamos usar o Scanner. Então, qual a ideia, qual a dinâmica, né? A gente cria um objeto do tipo file, e esse objeto já recebe o nome do arquivo que a gente tem interesse em ler. E, em seguida, a gente cria um objeto scanner e passa o file para ele. E a partir daí, a gente vai usar o objeto scanner para fazer aí a leitura dos dados que estão nesse arquivo. Vamos ver então como que a gente trabalha, né, realmente com o scanner para fazer leituras de dados em arquivos. Bom pessoal, vamos ver agora então como que a gente trabalha, né, com a leitura de arquivos usando o scanner, beleza? Então o primeiro passo é criar um file, tá? A gente cria vamos criar um objeto tipo file, new file, e aqui a gente coloca, né, o endereço do arquivo. Tá? Então vamos pegar aqui o nosso arquivo in, que a gente já havia criado anteriormente. Ó. Vamos pegar o endereço dele, properties, location, vamos vir aqui, ó, copiar, e a gente cola aqui dentro. Beleza, criamos um novo arquivo, agora a gente cria o scanner igual a new scanner. E aí a gente passa o nosso arquivo F aqui. A partir de agora a gente já pode fazer as leituras, né? Para a gente ler uma linha do nosso arquivo, e aí o scanner já trabalha diretamente com linhas, né? A gente pode vir aqui, ó, linha, string line igual a scanner.nextLine. E aí a gente leu uma linha. Para ler a próxima e assim vai. A gente faz um novo nextLine, a gente pega a próxima linha e assim sucessivamente. A gente pode verificar, né, se o scanner tem uma próxima linha para ser lida utilizando o método sc.hasNextLine. Ele retorna true, tá, caso tenha uma nova linha, false não. Então a gente pode garantir que vai haver uma próxima linha colocando o nosso comando aqui dentro, ó. Vamos passar só essa parte para cá. Botamos no aqui. Então, se eu tiver uma próxima linha, beleza, leia ela. Essa que é a ideia aqui. E, ao final, a gente tem que fechar, tá, o nosso arquivo. Então, a gente tem que dar o close aqui no scanner. Ok, pessoal? Vamos aqui exibir a linha que a gente leu. A gente tem que tratar as exceções. Então aqui é file not found exception. Arquivo não encontrado. Ok, pessoal? E no caso, quando a gente está trabalhando com scanner, né, a gente só tem a obrigatoriedade de tratar essa exceção aqui. Beleza?
Vamos então executar aqui o nosso código. E ele leu a primeira linha, ó, cavalo. Realmente, se a gente for aqui, ó, a primeira linha realmente é cavalo. A gente pode ler também, tá, uma série de linhas, né? Basta eu criar aí uma lista de linhas, new array list, acrescentar aqui a lista include, não importa. E aí nós podemos, ao invés de colocar aqui, né, o if, a gente coloca um while. Enquanto eu tiver linha para ler, né, enquanto eu tiver uma próxima linha para ler, eu acrescento essa linha na minha lista. Eu posso ler essa linha e acrescentá-la na minha lista. Por exemplo, eu venho aqui, linhas.add, linha, a linha que eu acabei de ler. Beleza, pessoal? E aí eu posso ler, né, uma quantidade indeterminada de linhas aí. Vou fazer um for aqui depois para a gente percorrer a nossa lista de linhas. String L, linhas, e exibindo linha a linha. Beleza, vamos rodar aqui. Esqueci do ponto e vírgula aqui. Ok. E ó, ele leu todas as linhas e colocou na nossa lista. E aqui eu estou exibindo. Beleza, galera? Lembrando que o nosso fechamento, tá? O close aqui, o fechamento do nosso arquivo, por assim dizer, tem que estar no bloco finally, porque aconteça o que acontecer, eu quero que o arquivo seja fechado. Mesmo que ocorra um erro antes aqui, eu tenho que garantir que ele vai ser fechado. Então, eu preciso fazer o fechamento. Lembrando que para isso a gente tem que declarar o nosso scanner aqui em cima, para que ele seja visível no escopo lá do finally. E aí, está feito. Ó. Eu garanto que o meu arquivo será fechado, aconteça o que acontecer. Deu um erro aqui, se o meu close estivesse aqui embaixo, ele não seria executado. Passaria direto, o arquivo continuaria aberto e a gente teria aquela série de problemas, de que outra parte do código não poderia usar o arquivo, que ele está aberto, outra aplicação não conseguiria e tal. Então, assim, essa é a nossa responsabilidade. Usamos o arquivo, a gente tem que fechar a todo custo. Deu tudo certo? Não deu? Tal? Fechem o arquivo. Beleza, galera? Não podemos esquecer. Ok? Então, é dessa maneira que a gente trabalha aí com a leitura usando scanner. Tá? Ela é um pouco mais simples, em alguns aspectos, a gente não tem que criar aquele monte de objetos, e não obriga a gente tratar tantas exceções, e isso tem seus prós e contras, mas vai depender aí das decisões do projeto que vocês vão estar usando. Vamos agora, pessoal, ver um exemplo de como deixar essa coisa mais organizada, encapsulada dentro de uma classe, com código mais reutilizável. Então, para isso, nós vamos criar uma nova classe. Vamos vir aqui, ó, new class arquivo printer scanner. Vamos criar essa classe aqui. E aí a gente vai criar um método public static que retorna uma lista de string chamado ler, igual da aula passada. É um método para ler todas as linhas do nosso arquivo e retorná-las em uma lista. A gente aqui recebe o nome do arquivo, tá? E esse método pode lançar uma arquivo exception. A gente já criou essa exceção também na aula passada, então esse método também vai poder usar. Vamos criar agora uma lista de string chamada linhas e vamos instanciar um array list.
Vamos agora criar o nosso file, tá? Começando com nulo, e também o nosso scanner, começando nulo. Agora a gente começa o nosso bloco protegido. Só incluir aqui importar o file e importar o scanner. Ok, agora nós vamos instanciar aí o nosso file, new file. A gente recebe o nome do arquivo por parâmetro. Tá, então é o arquivo que a gente recebeu por parâmetro aqui. A gente vai abrir ele e vamos instanciar um novo scanner para esse arquivo, né? Passando esse arquivo aqui, f, como parâmetro. A partir de agora, nós já podemos fazer as leituras. Então, enquanto eu tiver linhas para ler, has next line, eu vou adicioná-las, tá, na minha lista. linhas.add scanner.nextLine. Ok, pessoal? Então, quando eu tiver linhas, eu vou lendo e já adicionando aqui na minha lista. Ao final, minha lista vai ter todas as linhas do arquivo. Tá? Então, agora vamos tratar as exceções, que é file not found exception, throw new arquivo exception, nós vamos encapsular, né, a exceção, vamos usar o wrapping de exceções aqui, arquivo não encontrado, e vamos encapsular a exceção file not found aqui como causa. E no finally, a gente vai garantir que o nosso arquivo seja fechado. Beleza, pessoal? Então, close. Então, nós estamos garantindo aí que, custe o que custar, nós vamos fechar o nosso arquivo. E, finalmente, né, a gente vai, então, retornar as linhas, né, que a gente leu do arquivo. Beleza? E está pronto aí o nosso método para ler as linhas de um arquivo. Show de bola, pessoal? Vamos agora, então, usar esse método, né, e ver se ele realmente cumpre o que promete. Bom, vamos aqui apagar. Vamos apagar aqui também. E vamos aqui fazer a leitura usando o nosso método. Então, vou criar aqui uma lista, tá, de strings, linhas, começar ela com nulo, e vou agora usar o meu arquivo printer scanner, que a gente acabou de criar, método ler. E aí aqui a gente vai botar o nome do arquivo que a gente quer ler, que é o in. Vamos copiar aqui o endereço dele completo. Beleza, a gente tem que tratar a exceção, naturalmente. Try catch, arquivo exception. E aí vamos fazer um tratamento simples. Erro mais e.getMessage. Beleza, já fizemos o tratamento de erro. Agora vamos exibir todas as linhas que a gente leu do arquivo. Então vamos criar um for each aqui, string linha, ls, a nossa lista de linhas, e vamos exibir cada uma das linhas. Vamos rodar então o nosso código agora. Ó, reparem que tudo aquilo agora a gente faz através de uma linha apenas. A gente já encapsulou todo o código aqui no método da nossa classe, deixando a responsabilidade aqui dentro.
Vou executar. E ó, ele leu todas as linhas e exibiu aqui. Ó. Se a gente abrir, são essas linhas que estão aqui no arquivo. Ok, galera? Claro que não necessariamente vocês vão precisar de um método que leiam todas as listas. Às vezes vocês vão precisar ler, né, no meio de um procedimento, fazer leituras pontuais no arquivo. Enfim, aí a implementação vai mudar conforme a necessidade de vocês. Mas esse foi um exemplo para mostrar para vocês, né, como a gente fazer direitinho, deixar dentro de um método, respeitando os princípios da orientação a objeto, para ficar tudo bem padronizado, tudo bem legal. Beleza, galera? Então é assim que a gente trabalha com leitura de arquivos usando Scanner. E agora que a gente já viu como fazer aí leituras de dados em arquivo, vamos ver como que a gente faz para escrever dados em arquivos. Para escrita, a gente vai usar o objeto printWriter. Qual a dinâmica? A gente vai criar também o objeto file, que recebe já o nome do arquivo, né, no qual a gente quer escrever. E em seguida, a gente cria um objeto printWriter e passa o nosso objeto file para ele. Então, vamos agora entender como que é essa dinâmica, né, de trabalho usando o printWriter para fazer aí escrita de dados em arquivos. Bom, pessoal, e para a gente trabalhar com escritas de dados usando o printWriter, nós vamos primeiramente criar um arquivo, né, um file, new file, e passar aqui, tá, o arquivo onde nós desejamos escrever. Lembrando que caso o arquivo não exista, ele já vai criar o arquivo para a gente. Mas nesse caso a gente vai escrever aqui no arquivo out. Vou aqui copiar o endereço do arquivo totalmente qualificado aqui e vou colocar aqui. Então eu quero escrever nesse arquivo aqui. Ok? E aí eu vou agora pegar esse cara e criar um printWriter. E vou instanciar um objeto dele, passando o nosso arquivo. Ok? Então, passei o nosso arquivo aqui. E a partir de agora, nós já podemos, tá, trabalhar com o nosso arquivo. Se a gente quiser escrever alguma coisa no arquivo, basta a gente colocar printWriter.write. Ou melhor, até fica mais simples, .print, e a gente coloca o que nós desejamos escrever aqui. Texto a ser escrito. Então esse texto aqui vai ser escrito no nosso arquivo. Ok, pessoal? Existe também, tá, a função print ln, que já pula uma linha para a gente. Então ela escreve uma linha e já pula. Esse cara aqui não pula. Tá? Se eu der um print, der um outro print aqui embaixo, ó, der um print aqui, outro print aqui embaixo, na verdade esse texto vai ficar na frente desse aqui, não vai pular uma linha. Já o print ln, ele já pula uma linha para a gente. Então ele na verdade escreve uma linha. Linha ser escrita no arquivo. Beleza, pessoal? Vamos escrever ainda uma última linha aqui, usando o print ln também. Linha final. Então é isso que a gente vai escrever no nosso arquivo. Ok? E, naturalmente, depois que a gente terminar de usar, a gente tem que fechar o nosso arquivo. Então, pw.close. A gente termina e a gente tem que, então, fechar o nosso arquivo. Beleza, pessoal? A gente tem que tratar também aqui a exceção. Então, vamos colocar aqui dentro do try e vamos fazer um catch. File not found exception. E aí a gente escreve aqui arquivo não encontrado. Beleza? Então vamos executar aí a nossa operação.
Terminou, vamos lá no arquivo Alt ver se realmente foi escrito. E ó, texto a ser escrito, ó, reparem, ó, não pulou linha, ó, escreveu na frente. Ó. Linha a ser escrita entrou na frente, porque o print não pula linha. Então, aí aqui depois que apareceu linha a ser escrita no arquivo, aí uma linha foi pulada, porque aí a gente já trabalhou com print ln. Beleza? E aqui a linha final aparece aqui, né, na segunda linha. Beleza, pessoal? É importante lembrar também que nós temos que fechar, tá, a todo custo o nosso arquivo, quer dê tudo certo, quer não dê. Então, finally, a gente tem que fechar. Lógico, para isso a gente tem que declarar aqui fora do escopo do try, para que ele seja visível lá no escopo do finally. Ok, pessoal? Então aqui a gente garante que deu certo, deu errado, se tomar um erro, alguma coisa, o arquivo será fechado. A gente não pode correr o risco de deixar o arquivo aberto, porque se outra parte do código precisar usar o arquivo ou outra aplicação, eles não vão conseguir, porque o arquivo está bloqueado, ele está aberto no nosso programa. Então, assim, temos que ter a responsabilidade de fechar o arquivo. Beleza, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente usa aí o Print Writer para trabalhar com escrita de dados. Vamos ver agora um exemplo, né, de como trabalhar aí dentro de uma classe, usando um método próprio para escrita, com código todo lá dentro, de forma mais genérica, reutilizável. E para isso a gente vai lá na nossa classe arquivo print scanner e vamos criar um novo método nela. Vir aqui embaixo. E vamos criar o método public static void escrever. E aí nós vamos receber o nome do arquivo e vamos receber também uma lista que são as linhas que vão ser escritas nesse arquivo. Ok? E esse cara também pode lançar um arquivo exception. Ok, galera? Então, primeiramente, vamos criar o nosso file, nossa variável file, tá? Começando nula, e também o nosso print writer, começando nulo. E agora, a gente inicia nosso bloco protegido e cria, né, instancia o nosso file, passando o nome do arquivo que foi informado aqui por parâmetro. Então, é o arc. E agora nós instanciamos o nosso print writer, passando o nosso arquivo, nosso file aqui via construtor. Beleza? Bom, feito isso, a gente já pode usar o print writer para fazer aí a leitura de linhas no nosso arquivo. Então vamos criar aqui para fazer a escrita, galera. Fazer a escrita de linhas no nosso arquivo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e rodar um loop, tá, nessa lista aqui, e para cada linha que tiver nessa lista, a gente vai fazer a escrita dela no arquivo. Então, string linha, linhas, usando for each para percorrer, print writer.println. Vamos escrever a linha. E aí a gente escreve a linha, né, que a gente está iterando na nossa lista. Ok? E aí, agora a gente vai tratar a exceção. A gente pega aí o catch, file not found exception. Vamos usar a estratégia de wrapping de exceções. Então a gente vai relançar como arquivo exception, passando a mensagem, né, arquivo não encontrado, e encapsulando como causa o nosso file not found exception aqui dentro do nosso arquivo exception. Ok? E no nosso finally a gente garante que, custe o que custar, o nosso arquivo será fechado. Beleza, pessoal? Então, para cada rodada desse loop aqui, nós vamos ir lendo as linhas e vamos ir escrevendo as linhas no arquivo. E, beleza, no final das contas, a gente vai fechar. Quer deu tudo certo, quer não.
E esse é o nosso método, galera, para escrever, né, uma série de linhas, tá, no nosso arquivo. Ok? Então vamos agora, né, lá no nosso programa e trabalhar com esse método escrever, ver como que a gente utiliza esse cara na prática aí. Ok? Vamos então pegar aqui, criar algumas linhas, né? Vamos criar uma lista de linhas, new array list. Beleza, temos aí uma lista de linhas. E vamos acrescentar algumas linhas que a gente deseja escrever no arquivo. Linha 1, novamente a criatividade, né? Ponto muito forte. Linha 2 e linha 3. Ok, né? Colocamos na nossa lista aí o que nós desejamos escrever no nosso arquivo. Agora, o que a gente faz? Vamos chamar, né, da nossa classe arquivo printerscanner.escrever, e aqui a gente vai botar o nome do arquivo no qual a gente quer escrever essas linhas e a gente coloca as linhas, que nesse caso é a nossa lista ls. Beleza? Vamos escrever no arquivo alt, então vamos pegar aqui a localização dele, né, o endereço, o nome dele completo, com o caminho, vamos colar aqui. Então a gente vai escrever no arquivo alt. Precisamos tratar a exceção. Então cat arquivo exception, tá? A gente faz aquele tratamento básico. E o ponto get message. Ok, pessoal, então a gente vai escrever essas linhas no nosso arquivo alt. Ok, nesse arquivo a gente vai fazer a escrita dessas linhas. Vamos então executar o nosso programa. Beleza, ó, terminou a execução. Vamos ver se realmente ele escreveu. E tá aí, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Ok, pessoal, então realmente ele escreveu o que eu tinha especificado aqui, como eu especifiquei aqui, e funciona perfeitamente. Então, galera, trabalhar com o PrintWriter, né, é também mais simples, tá? A gente não tem aí tantos objetos que a gente tem que criar, tantas exceções para tratar, né? Mas, novamente, isso depende, né? Trabalhar ou não com Decorator ou com PrintWriter, enfim, depende muito, né, do tipo de projeto, como que está essa relação com os arquivos, o que vocês querem fazer, enfim. E aí vocês vão decidir qual é o melhor meio para vocês trabalharem. Ok? Então, pessoal, aqui, ó, reparem que quando a gente deixou tudo encapsulado certinho, né, tá em uma linha fazendo a escrita de todos esses caras aqui, a gente não precisa mais usar esse monte de código. Claro, gente, a gente não necessariamente vai querer escrever um monte de linhas no arquivo e tal. Então, isso pode impactar, né, o que você tem que fazer. Às vezes você que está no meio do processamento, precisa ir registrando linhas e tal. Então, isso vai depender, tá, do tipo de projeto que vocês estão trabalhando, do tipo de operação que vocês querem fazer, e isso naturalmente vai se refletir na implementação. Mas aqui eu quis dar um exemplo de como a gente realmente pode trabalhar isso dentro de uma classe, só com essa responsabilidade, né, deixando a responsabilidade única nessa classe para trabalhar com arquivo e tal, para a gente cumprir, né, ver todos os princípios aí da OO cumpridos. Ok, galera? Então, é assim que a gente trabalha com o PrintWriter, tá, para escrita em arquivos. Bom, pessoal, e vocês devem se lembrar que a gente já trabalhou com o Scanner e o PrintWriter, né, ou pelo menos com o Scanner antes, né, só que a diferença é que lá no início a gente trabalhava, né, com o console e com o teclado, né, para escrever dados no console ou para pegar dados do teclado.
Só que, como a gente viu na última aula, né, tanto o console como o teclado, impressora e vários outros dispositivos, eles são tratados como arquivos, né, no nosso sistema operacional. Então, tudo que a gente aprendeu hoje com relação a arquivos é aplicável também a esses dispositivos que são manipulados como arquivos. E isso nos leva à conclusão que a gente pode também usar o decorator pattern para trabalhar também com entrada de dados através do teclado, com saída através do console. A gente pode fazer isso, já que eles também, essa maneira, né, usando o decorator pattern, a gente tem ela para trabalhar com arquivos, a gente pode usá-la também para trabalhar com entrada de dados, para trabalhar com saída de dados no console, entrada, né, do teclado. A gente consegue fazer isso, né, e eu vou provar para vocês que é possível. Acompanhem aí. Bom, pessoal, então, como eu mencionei, né, nós já vimos, né, essa situação aqui, ó, scanner igual a new scanner system.in e a gente fazer a leitura de dados, né, com o scanner, sei lá, string nome igual a sc.nextLine. A gente viu já essa situação, né? Posso até exibir depois o nome que a gente leu. E lógico, né, como eu sempre mencionava também, após usar o scanner, a gente tem que fechar o scanner. Então, a gente já conhece isso aqui, ó. Vou executar, vou digitar o nome, sei lá, um nome, né? Maria, e ó, ele exibiu o nome que ele deu. Então, a gente já sabe trabalhar com o scanner. Vocês reparem, gente, que é a mesma estrutura, basicamente, que a gente usou para trabalhar como arquivo. Só que esse system.in aqui é justamente o fluxo de dados que vem do teclado, ou seja, a gente pode comparar, né, dessa maneira. Esse system.in, na verdade, é o arquivo que simboliza o teclado. Então, é análogo, tá? Tudo que a gente fez é análogo, só que ao invés de a gente usar o system.in, a gente criou um file e tal para mostrar que é um arquivo físico, né, de texto, e não o teclado no caso. Só que tudo, galera, é análogo, é igualzinho, tá? Só muda aqui, ó, o arquivo que eu estou trabalhando. Nesse caso, estou trabalhando com o teclado. Então, a gente trabalha, né, de forma muito análoga, assim como a gente viu também o PrintWriter, né? Ou quem não viu também, a gente vai ver agora. New PrintWriter. Opa. PrintWriter. E a gente passa aqui system.out. Ok, galera? E aí, o que a gente está fazendo aqui? Pegando o arquivo que representa a saída de dados, ou seja, o nosso console aqui. Eu posso pegar agora o PrintWriter, ó, pw.println. Tá? E aí, a gente escreve o que a gente deseja. Sei lá, vou escrever console. E é lógico, terminando de usar, a gente tem que fechar o nosso PrintWriter, né? Fechar o nosso arquivo, por assim dizer. Eu vou executar aqui e ó, apareceu aqui no console. Ó. Então, pessoal, reparem que a gente fez a mesma coisa que a gente faz nos arquivos. A diferença é que aqui, ao invés de usar lá um file, um arquivo físico, eu estou usando o system.out, que é, mal comparando assim, o arquivo que representa a saída de dados. É o cara que representa a saída de dados. Então, galera, tudo, né, a gente pode colocar como um arquivo. Tudo é um arquivo, na verdade. Né? E é por isso que a gente até, então, né, usa
o system.out.println. A gente está escrevendo justamente aqui nesse arquivo, né, que é a saída de dados. Então, isso aqui foi criado para simplificar, para a gente não precisar toda hora trabalhar com print writer e tal. A gente já escreve direto, foi uma simplificação, mas a ideia é análoga. Tá? Eu estou escrevendo em um arquivo que representa a saída de dados. E nós podemos usar da mesma forma o decorator para fazer isso. Eu posso pegar aqui e criar. Tá? A gente só não vai precisar, né? Quero fazer a leitura do teclado, por exemplo. Eu crio aqui um input string header. Não vou precisar do input string, porque aqui eu vou ler direto. Eu já tenho o objeto input string criado, por assim dizer, que é o nosso system.in. Input string header. E eu recebo, tá, o system.in. É como se fosse aí o meu arquivo. E aí eu crio um buffered header. New buffered header. E passo o meu input string header para ele. E eu posso trabalhar do jeito que a gente viu, ó. br.readline. Vou ler uma linha. Vamos colocar aqui uma string aqui atrás. E aqui embaixo a gente imprime, né, essa linha que a gente acabou de ler. Claro que no caso aqui do readline a gente tem a possibilidade de acontecer uma IO exception. Então a gente precisa tratar try catch IO exception. Não vamos ter file not found except, porque a gente não está usando arquivo, a gente está usando o teclado, né, o fluxo de entrada de dados, por assim dizer. E aí, erro ao escrever dados. Então a gente tem aí ao ler, né? A gente está lendo agora, não escrevendo. Erro ao ler dados. E no finally, a gente garante, né, que o nosso buffered reader, por isso nós vamos ter que deixar ele fora aqui do escopo do try. A gente garante que esse cara vai ser fechado, né, br.close. E aí ele já fecha, né, o input string header. Aqui a linha para a gente também visualizar ela aqui na hora. Vamos imprimir ela dentro do try, que aí não tem problema. Esse problema aqui de coisa. Lembrando que o close também tem que ter aí a exceção tratada. Ele pode lançar também um IO exception, então a gente precisa tratar. Erro ao fechar manipulador. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui nesse código é escrevendo, tá, uma linha, lendo uma linha que vem a partir da entrada de dados. Então tudo que eu fazia lá com arquivo, agora eu estou fazendo igualzinho, só que ao invés de passar um arquivo aqui, eu estou passando system.in, que é o arquivo aí que representa a entrada de dados, né, o fluxo de entrada de dados. Então eu posso trabalhar da mesma maneira. Então se eu executar aqui, ó, vou digitar aqui, olá, Java. Olha lá, ó, ele leu e exibiu aqui, ó. Eu exibi a linha que eu acabei de ler aqui com headline. Então reparem, pessoal, que realmente tudo é um arquivo. Ó. Posso trabalhar como se fosse um arquivo, porque na verdade, no fim das contas, né, lá no fundo é um arquivo. Posso da mesma maneira escrever,
tá, no console usando o Buffered Writer, né? Eu crio aqui um output string writer igual a new output string writer e passo aqui system.out. Ou seja, quero escrever no fluxo de saída, ou seja, o arquivo que representa o fluxo de saída. E aí eu crio o Buffered Writer para decorar, para a gente poder trabalhar com linhas. New Buffered Writer. E a gente agora pode escrever usando, tá? Utilizando aqui o nosso Buffered Writer. Então posso chegar, write, escrevendo no console. Vou escrever isso daqui. Posso pular uma linha se eu quiser. New line, write, fim. Então isso aqui que eu quero escrever no console, ó. E aí usando o Buffered Writer, tá? Já deixei aqui para adiantar os tratamentos, né, de exceção. Lembrando que aqui eu quero fechar o nosso Buffered Writer, tá? Então tenho que declarar ele fora aqui do nosso escopo do try, para a gente ter acesso a ele aqui embaixo. E aí no final a gente garante que a gente vai fechar o nosso manipulador a todo custo. Ok, pessoal? Esse um Szinho aqui perdido. E aqui a gente só vai utilizar a variável que a gente declarou aqui. Ok, galera? Então, reparem, ó, tudo igualzinho. Vou executar aqui. Olha lá, ó, escreveu o que eu mandei, ó, escrevendo no console, enfim, pulou uma linha, enfim. Então, trabalhei como se fosse no arquivo, igualzinho, nada diferente. A diferença é que ao invés de um arquivo, né, que está aí no disco e tal, eu estou usando o arquivo que representa o fluxo de saída. Beleza, pessoal? Então, a gente pode trabalhar aí da mesma forma que a gente trabalha com arquivo, com qualquer outro fluxo de entrada ou de saída, usando as mesmas ferramentas, tá, galera? Que a gente vai conseguir cumprir aí a nossa tarefa. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aí compreendido como trabalhar aí com arquivos usando o Print Writer, usando o Scanner e entendido todo esse dinamismo que a gente tem para usar os mecanismos de manipulação de arquivos para trabalhar não só com arquivos, mas também com outros dispositivos de entrada e saída. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.